8. Eu quero ler o 12. No passado a gente leu o 17 e depois leu o 12. Agora nós vamos ler o 12 e depois o 17, que eu já expliquei. Provérbios 8, 12 diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. Aí lá no 17 vai dizer assim: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada ou cedo me buscam, me acharão. Amém? Deus, fala conosco, Pai, mais uma vez. Abre o nosso coração e mente, que nós possamos compreender a Tua palavra, Deus. Ensina-nos, exorta, nos edifica. Meu Pai, que nós possamos ser cada dia mais sábio, ser cada dia mais conhecedor da Tua palavra. Eu peço, ó Deus, que tudo aquilo que foi ensinado, coloca na tábua do nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui, e não só ouvintes, mas também praticantes daquilo que o Senhor nos orienta. E assim, meu Deus, desde já te dou graças em nome de Jesus. Amém. Podeis se sentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, versículo 17 diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. No culto passado a gente falou sobre isso. O tema da nossa madrugada com Deus. Quem já participou de uma madrugada com Deus aqui? Levanta a mão. Quem nunca? Pastor, nem sei o que é isso. Levanta a mãozinha. Madrugada com Deus, irmãos. A gente acha que esteve três ou quatro madrugadas com Deus, desde quando a gente iniciou. A gente se junta aqui na igreja. Eu lembro da primeira, nós começou, parece que era 11 horas da noite. 11 horas. Acabou, a hora que deu 3:30 da manhã. Falei, irmãos, vamos encerrar, porque tá tarde, já fomos. Aí os irmãos, não, pastor, vamos um pouquinho. Aí eu falei, ai, que bênção, glória a Deus. Eu fiquei muito feliz. A madrugada com Deus, a gente se une aqui na igreja, irmãos. A gente faz uma rodinha com a Bíblia e a gente vai buscar sabedoria, vai buscar conhecer a palavra. A gente vai compartilhar conhecimentos, a gente vai ler aquilo que Deus nos deixou aqui em sua palavra. É muito gostoso. A gente está precisando marcar mais um, faz tempo que a gente não faz. Então logo a gente vai marcar uma madrugada com Deus. E você já sabe, é um momento que nós nos unimos para buscar sabedoria, baseado nesse texto. Deus colocou isso no meu coração, baseado nesse texto: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Culto passado nós falamos, quando a gente lê isso aqui, claro, irmãos, Deus, Jesus, é a sabedoria, é a plena sabedoria. Mas quando nós lemos esse texto, muita gente até usa aquela frase, aquele jargão, de madrugada a filha é menor, devemos orar de madrugada, porque Deus ouve e tal. Deus ouve oração a qualquer momento. Se o mundo inteiro estiver orando ao mesmo tempo, Deus ouve todo mundo ao mesmo tempo. Mas o texto aqui está falando, irmãos, não sobre Deus, é um chamado da sabedoria. A sabedoria em pessoas que personifica e diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Mas vamos voltar lá atrás, mas depois nós vamos passar por aqui, e aí a gente vai falar mais sobre isso. Mas Provérbios 8, irmãos, é mais um chamado. E eu particularmente, lendo Provérbios 8, eu vi que é um dos... A gente vê Salomão falando sobre sabedoria, quase Provérbios inteiro, convidando a ser sábio. Mas Provérbios 8 é um dos capítulos mais importantes. É um dos capítulos que Salomão vai falar sobre a importância da sabedoria, o chamado da sabedoria e das bênçãos que quem a encontra também alcança. Então vamos lá, vamos a partir do versículo 1, capítulo 8, que diz assim: não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz? Veja bem, várias vezes Salomão fala acerca da sabedoria, como que clamando, como que gritando nas ruas. A gente vai ler isso aqui depois. A sabedoria, ou seja, a sabedoria, irmãos, não é escondida.
A sabedoria é aberta para todos. Deus continua a chamar pessoas através da sua palavra. Sabe, através da consciência da pregação, através do evangelho, da ministração da palavra de Deus. Deus fala constantemente. A palavra do Senhor não é privada só para quem é crente ou só para quem vem à igreja, não. Ela está clamando nas esquinas, clamando nas ruas. O problema é que a questão que não é ele que não está falando, não é ele que não fala, não é ele que não chama. O problema é que muitos não dão ouvido, muitos não querem conhecimento. Eu já falei várias vezes, culto da palavra é um culto cansativo. Você vai sentar aí e eu vou, sabe, convidar você a refletir. É muita informação e vem, sabe, é cansativo, é difícil. Pode ver que domingo lota, quarta-feira poucos querem conhecimento, poucos querem sabedoria, poucos querem, sabe, se aprofundar na palavra do Senhor. Ah, pastor, mas eu não entendo. Tem vezes que eu leio a palavra, eu não entendo. Tem vezes que eu venho à igreja, o Senhor fala e muitas vezes não gravo nada. Tiago 1,5: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Salmo 119 é um salmo muito lindo. Quando você tiver um tempo, lê Salmo 119 inteirinho. Ali Davi fala para Deus: Deus, abre os meus olhos, tira as vendas dos meus olhos, para que eu conheça as maravilhas da sua lei. Eu canso de dizer, irmãos, Bíblia não é um livro comum. Se você lê a Bíblia como um livro comum, como um romance, como uma literatura normal, você não vai entender nada. Bíblia é um livro sagrado. Você precisa pedir discernimento do autor para que você possa compreender aquilo que ele escreveu. Você entende isso? Aí eu volto a dizer, não só é importante conhecer, também é muito importante praticar. Mateus 7,24, Deus fala que o homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. O contexto aqui de Mateus 7, Jesus está falando sobre o homem que construiu a casa na areia e o homem que construiu a casa na rocha. Aquele que construiu a casa na areia, a Bíblia diz que veio os ventos, veio as torrentes das águas e bateu contra as duas casas. Ou seja, tanto o ímpio quanto o justo, tanto crente como mundano, todos sofrem as mesmas agruras, as mesmas tempestades, as mesmas torrentes de água. Mas qual é a diferença entre um e o outro? A diferença é simplesmente o quê? O alicerce em que está firmado. A casa que foi construída sobre a areia, o vento bateu e aconteceu o quê? Derrubou. E a casa que estava firmada na rocha? Permaneceu em pé. Quem é a rocha da igreja? Não, eu quero ouvir mais alto. Quem é a rocha da igreja? Jesus. Se você está firmado na rocha e na palavra de Cristo Jesus, irmãos, pode vir vento, tempestade, furacão, pode vir o que for, não te derruba, meu querido, não te derruba. Por isso é importante ser sábio, ter conhecimento da palavra do Senhor. Versículo de número 8 vai dizer assim: no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, se posta. Olha aí, ele está falando da sabedoria. Sabedoria, ela se coloca onde todos os homens podem encontrar. Em cada decisão da vida, irmãos, Deus oferece a direção. Em cada decisão que você vai tomar na sua vida, Deus oferece a direção através da palavra dele. Lembra Deuteronômio 30, versículo 19? Moisés vai falar para o povo e diz: Deus colocou diante de vós o caminho da vida e da morte.
dois caminhos, né? É o que a gente vai falar. A Bíblia sempre apresenta dois caminhos: caminho de vida, caminho de morte. Ou você escolhe um, ou você escolhe outro. Só tem esses dois caminhos. Aí eu fico, sabe, preocupado, porque tem muita gente que está com um pé na vida e um pé na morte, e não toma decisão de nenhum dos dois. Não aproveita as bênçãos do reino de Deus e não aproveita também as regalias do mundo. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, pronto. Ou vai para o mundão, vai se acabar no mundão, meu irmão, e, né, pelo menos aproveita aqui nessa terra, e quando você morrer, vai para o inferno e passa a eternidade de sofrimento. Pronto, tem que ser assim. Ou você se santifica, consagra-se a Deus, vive uma vida privadíssima nessa terra, mas quando você morrer, você vai desfrutar as bênçãos do céu, da eternidade. Ele oferece, no cume dos caminhos, nas esquinas, que é encruzilhada nas esquinas, ele se posta. E o que ele faz, pastor? Olha, do lado das portas das cidades, versículo 3, a entrada da cidade e a entrada das portas está o que, igreja? Está o quê? Salomão é sábio demais, irmãos. Aqui eu entendi, eu falei, Deus, aqui, a sabedoria, ela clama. Sabe por quê? Porque poucos são que querem ouvir. Tá chovendo hoje, né, não desconto por causa da chuva. Mas será que todos os cultos da palavra a igreja lota? Por isso a sabedoria clama, irmãos, ela grita, ela convida, ela nas esquinas, nas portas da cidade, a entrada da cidade. Aqui onde o povo negociava, onde se juntava nas portas da cidade, onde tinha mais pessoas unidas, comprava, vendia, tudo ali na porta da cidade. Por isso que ele usa esse exemplo das portas da cidade clamando. Eram locais de ajuntamento, locais de decisões. Versículo de número 4. A voz, os homens clamam, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Olha isso, convite universal. A voz, ó homens, clamo, a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Deus chama todo mundo ao arrependimento, Deus chama todo mundo ao conhecimento, Deus chama todo mundo a se entregar e a conhecer a sua palavra. Isaías 55:1. Vós que tem sede, todos vós que têm sede, vinde a mim. Jesus falou, se você tem sede, eu sou a fonte da água da vida. O problema é que nem eu preguei esses dias, muitos não têm sede. Jesus prometeu derramar água sobre sedentos e rios sobre terra seca. Deus derrama as suas bênçãos, irmãos. Deus derrama a sua sabedoria para quem tem sede, para quem quer, para quem tem vontade de falar assim, não, eu quero aprender. Deus abre a sua mente. Tem muito crente, se você sentar com ele não sabe nada de Bíblia, irmãos. Tem anos e anos de igreja. Você vai e fala assim, irmão, você conhece isso? Como é? O que acontece depois da morte? Não sabe falar o que acontece depois da morte. Os fundamentos da nossa fé cristã não sabe explicar. Aí eu pergunto, que crente é esse que não sabe explicar Pedro disse que nós devemos estar preparados, irmãos, para explicar com mansidão e sabedoria a todos que questionarem acerca da nossa fé. O versículo número 5. Entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos, entendei de coração. Aqui o texto está dizendo que até o simples, irmãos, até o inexperiente, até aqueles que é leigo, pode se tornar um sábio, se aceitar o ensino. A gente olha e fala assim, nossa, mas tem pessoas que é tão,
Você vai na internet e tem uns homens que até eu fico admirado, falo assim, Jesus amado, como é que esses homens têm esse conhecimento? Como é que esse homem, né, conhece tanto, tem tanta intimidade com a tua palavra? Irmãos, isso é possível para você. Isso está disponível para você também. Você pode se tornar um sábio. Você pode se achar incapaz, você. Mas Deus, Ele te capacita. Deus pega qualquer um, levanta e usa quem Ele quiser. E um dos princípios, irmãos, para ser um homem sábio, é a humildade. Deus, a gente lê na Bíblia, Deus faz questão de usar o humilde. Aquele que se acha incapaz, aquele que se acha indigno, aquele que se acha... Lembra Moisés? Moisés, tanto um pouco desculpa, mas também humildade. Eu sou um homem de fala pesada. Quem sou eu diante de Faraó? Quem sou eu para ir lá representar ao Senhor? Aí Deus fala o que para Moisés? Eu sou contigo. Eu fiz a tua boca, eu fiz a tua língua, eu preparei tudo, eu vou adiante de você. Então, irmãos, Deus gosta de pegar pessoas simples e levantar elas para ser um arauto da tua palavra. Lembra de Provérbios 10, 9? O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Quem não teme ao Senhor não é sábio. Ele pode ter conhecimento, ele pode ser inteligente, mas sabedoria não. Você tem sabedoria só aquele que primeiro teme ao Senhor. Princípio da sabedoria, temor ao Senhor, depois vem as outras coisas. Versículo de número 6. Vamos ler do 6 até o 9. Ouvi, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem pervertida. Todas elas são retas para aqueles que as entendem bem, e justa para os que acham o conhecimento. Quem que está falando isso aqui, irmãos? A sabedoria, vocês têm que pôr isso em mente. É a sabedoria falando isso aqui. A sabedoria fala somente aquilo que é verdadeiro, que é justo, que é reto. É isso que o texto está dizendo. Ou seja, a palavra de Deus, a sabedoria nunca conduz ao erro. Ela nunca vai te conduzir ao caminho ruim, ao caminho injusto, à mentira. Ela vai sempre te conduzir à verdade. João 17:17, santifica-nos na verdade. Qual é a verdade? A tua palavra é a verdade. Ou seja, o crente é santificado na palavra de Deus. Amém? Hoje nós vamos, eu creio que hoje nós vamos conseguir terminar o capítulo de número 8. Vamos ler o provérbio, vamos ler os 10 e o 11. Diz assim: aceite a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comprar com ela. Salomão já havia falado sobre isso. Procure sabedoria, procure ser corrigido mais do que o ouro e mais do que a prata. Sabedoria vale mais do que qualquer riqueza nessa terra. Tanto é que quando Deus aparece para Salomão, ele oferece, pede o que quiser. Salomão podia pedir: eu quero ser o homem mais rico da terra, eu quero ter tudo que eu possa, regalia nessa terra, ser o homem mais importante. Não, o que ele pediu? Sabedoria.
me faça sábio para conduzir o teu povo. Aí Deus falou, porque me pediste sabedoria, te darei todas essas coisas. Deu riqueza, deu tudo, deu fama, deu tudo para Salomão. Por quê? O homem mais sábio, o homem mais rico dessa terra, ele pode perder tudo se não tiver sabedoria. Deu um WhatsApp lá, uma pesquisada no Google. Tem história, irmãos, de pessoas que ganhou milhões na Mega Sena e em poucos meses ficaram pobres. Porque tinham ouro, tinha a prata, mas não tinha a sabedoria. Ou seja, aqui que está um detalhe muito importante. Você pode ganhar rios de dinheiro. Se você não tiver sabedoria para administrar aquilo que Deus colocou na tua mão, vai se perder tudo. Eu falo, em 2016, 2015, para trás, eu ganhava um salário maior do que eu ganho hoje. Eu falo para minha esposa, eu recebia o salário, é como a Bíblia fala, colocava parece que num saco furado. E aí eu colocava no saco, aí eu pensava, o saco está cheio de dinheiro. Quando eu enfiava a mão para catar, não tinha nada. Aí eu falava mesmo, mas como é que pode? Ganho tão bem, nós estamos passando aperto, nada dá certo, e não prospera, não sai do lugar, faltando isso, faltando aquilo. Aí hoje eu entendo, hoje eu ganho menos, mas vivo bem melhor do que eu vivia antigamente. Hoje eu falo para a esposa, nós pagamos as contas, nós fazemos um monte de conta, eu faço conta, eu sapeco o cartão. Mas consciente, irmãos, eu sei que, esse dia eu brinquei que aí o povo falou assim, pastor, o povo vai começar a sapecar o cartão. Não, é consciência, sapeca o cartão, mas lá, você sabe, final do mês a fatura vai chegar, aí você tem que pagar. Paga porque você é crente, e crente não pode ficar devendo não, tá? Não suja o nome de Cristo Jesus não, tá? E aí, irmãos, pago tudo, aí eu olho assim e falo assim, sobrou um dinheirinho ainda para nós ir comer uma coxinha, uma coxinha e dividir um guaraná, falo para a esposa. A gente vai jantar, vai passear. Por quê? Porque hoje eu sou sábio, hoje eu tenho um entendimento de como eu devo administrar aquilo que Deus colocou na minha mão como bênção. Um judeu, irmãos, não gasta R$1 sequer com coisas vãs. Eles entendem a importância da bênção do Senhor na vida deles. Aí eu vejo tanta gente, sabe, fazendo sem plano, sem nada, e aí fica desesperado depois. Chega no fim do mês, no começo de mês, a conta bate, e aí fica desesperado. Mas meu querido, você teve sabedoria para administrar as suas finanças? Você teve sabedoria para administrar o seu casamento? Sabedoria para administrar os seus filhos? Sabedoria para administrar tudo na sua vida? Aí que está o problema de muitos, e ninguém quer vir aprender, Helder. Se você põe um ensino, ninguém quer vir. Se você faz um encontro de casal, vem poucos. Se você marca um encontro de jovem, ninguém quer vir. Os varão, principalmente. Aí não sabe por que a vida está destruída. Não sabe porque tudo vai de mal a pior. Aqui está o segredo. Sabedoria. Busca de direção de Deus. O dinheiro ele pode comprar, irmão, muita coisa, mas não compra a sabedoria. Tem até um ditado é um verso, né, do rodeio lá, como é que chama ele? Marco Brasil. Dinheiro compra a cama, mas não compra sono. Né? O dinheiro compra o remédio, mas não compra a saúde. O dinheiro compra pessoas, mas não compra verdadeiros amigos. Meu Deus. Vamos continuar, versículo 12 e 13. Aí é onde entra um dos versículos que a gente leu. Aí ele diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. Temor do Senhor é aborrecer o mal, e a sabedoria e a arrogância, o mau caminho, e a boca perversa aborreço.
Veja bem, se você entenda algo importante aqui. A sabedoria dizendo, olha o que ela diz: eu habito com, mais uma vez, a sabedoria, habito com, fala mais alto essa palavrinha, prudência, vai lá, mais uma vez, 3 vezes para ficar gravado. Você sabe o que isso significa? Olha que rapaz, isso aqui é muito importante. A sabedoria habito, moro, vivo, estou sempre junto com quem? Prudência. Depois você dá um lá no dicionário, né, e lê o que significa prudência. Um homem sábio, irmãos, ele é prudente. Um homem sábio, ele é prudente. E a prudência faz ele evitar muitos problemas na vida. Ou seja, antes de você tomar uma atitude, você tem que analisar as consequências, ser prudente. E nem eu disse, vamos voltar para o cartão. Antes de eu sair comprando, sapecando cartão, eu tenho que ter prudência. Eu tenho que entender se depois eu vou ter condição de pagar o que eu gastei. Quem tem prudência, age com prudência, evita muitos males, irmãos. É que nem um exemplo, um pai de família, que tem lá os seus, vou me usar como exemplo, que tem lá minhas 4 filhas, tem a minha casa, tem a minha esposa, tem a minha vida, tem, sabe, tudo bonitinho que Deus me deu. Aí eu dei um desacerto com a esposa e falo assim, não, eu vou terminar, vou largar, vou embora de casa. Se eu usar a sabedoria que Deus me deu e ser prudente, isso é algo sábio de se fazer? Quais as consequências que isso vai trazer? Eu vou me afastar da minha família, eu vou deixar as minhas filhas, eu vou ter problema com divórcio, divisão de bens e tantas outras coisas mais. Às vezes a gente não precisa nem usar a palavra de Deus, a gente precisa só usar a consciência. Eu vou deixar de ser um exemplo para minha família, eu vou deixar de ser um exemplo para minhas filhas. As minhas filhas não vão me ver mais como o meu pai, o meu protetor. Então, agir prudentemente, irmãos, é a ação de um homem sábio. O que é mais fácil? Eu sentar com a minha esposa, resolver os meus problemas, banhar as coisas em ordem e vamos caminhar junto. Ser prudente é você estar no trânsito, alguém vem, tromba no seu carro, em vez de você descer brabo e vir xingar o cara e de repente até sair nas vias de fato e o cara puxar uma arma, uma faca, te dar uma facada, um tiro, as consequências. Melhor ser prudente. Bateu, não tem mais o que fazer, vai lá, tenta resolver e acabou. Seja prudente. Amém? Versículo de número 14. Vamos ler o 14 até o 16. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim dominam os dominadores e príncipes, todos os juízes da terra. Toda autoridade, irmãos, verdadeira, depende da sabedoria concedida por Deus. Todos os homens que reinaram, que governaram na Bíblia, foram homens tementes a Deus. Pode ver, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele reinou, aquilo que ele governou, o reino prosperou. Mas todas as vezes que alguém que não tinha a sabedoria de Deus, né, é o texto que diz, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo padece, o povo sofre. Toda autoridade verdadeira depende da sabedoria de Deus. Aí eu te pergunto, você é uma autoridade em algum lugar?
Sim ou não? Sim, todos nós somos autoridade. Primeiro, nós somos autoridade do quê? Da minha vida. Eu governo a minha vida, eu tenho que governar a minha vida. Tem outros que têm ainda mais. Eu sou pai, eu sou sacerdote, eu governo a minha casa. Você tem um cargo no teu emprego, você governa. Muitos são líderes, governam, né? Se não é, eu estou profetizando em nome de Jesus Cristo. Deus dando um bênção, vitória para você. Como é que fala? Galgando. Como é que chama que você muda de função? Mas como é que é o nome? Promovido. Oh, glória. Ele tentou tirar, mas estou profetizando promoção para muitos aqui. Que você seja abençoado no teu trabalho. Amém. Isso aí, meu filho. Ou seja, liderar, irmão. Líderes precisam de sabedoria. Líderes precisam de direção de Deus. Se você não liderar com sabedoria, não vai para frente. Seu barco vai afundar. Vamos lá. Aí entra o texto, versículo 17. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Ou seja, a sabedoria, irmãos, ela recompensa quem a busca, a procura diligentemente. Aqui quando a gente lê, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, a gente se limita só a ler a Bíblia de madrugada, 3 horas da manhã, a buscar de madrugada. Não é só isso, também é um período bom, porque aí ninguém te manda mensagem no WhatsApp, ninguém te liga. Quando você está buscando sozinho de madrugada, o filho não te atrapalha, a esposa não te enche o saco, o marido não te perturba. Você tem liberdade, você para ali e vai ler e tal. Mas o texto aqui está falando também, irmãos, de prioridade. Madrugada é aquilo que você vai fazer nas suas primeiras horas do dia. Ou seja, virou meia-noite. Se você meia-noite lê a palavra, você está dando prioridade. É a tua primícia, é buscar. É disso que o texto está falando. Eu esse dia estava vendo acerca nesses estudos dessas mensagens que a gente teve sobre avivamento. E os avivalistas, irmãos, esses homens, eles buscavam fazer campanhas de oração pela madrugada. Aí ele citou muito uma coisa que eu nem tinha percebido. Jesus sempre orava nas primeiras horas do dia. Jesus se retirava para orar nas madrugadas. E eu assentei meu coração e eu quero fazer isso. Quero vir orar aqui de madrugada, umas 4 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã, eu quero vir aqui orar. Eu acompanhei 7 dias orando, madrugada. Eu vou vir. Aí se quem quiser me acompanhar, amém. Ou seja, buscar Deus nas suas primeiras horas do dia, fazer, sabe, a tua primícia ali, é isso que o texto está falando. Aí me lembro de Jeremias 29:3, buscar-me-ei e me acharão, quando me buscar de todo o vosso coração. Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus, ama a sabedoria, tenha sede, tenha fome de aprender, tenha sede e fome de vir conhecer a palavra de Deus. Ao 18, olha para quem busca a sabedoria, para quem ama, honra a sabedoria, olha as bênçãos que a palavra nos garante. Riquezas e honras estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Olha isso, irmão, isso é muito lindo. Riqueza e honra estão comigo, e os bens duráveis e a justiça. Olha o 19, melhor é o meu fruto do que o fino ouro, e do que o ouro refinado, e as minhas novidades são melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelos caminhos da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faças
herdar bens permanentes os que me amam, e eu encha os seus tesouros. Você entende isso? A bênção que vem através da sabedoria, ela é permanente. Satanás não te rouba, Satanás não te tira, Satanás não tem poder de tocar, irmãos. Satanás, ele é tão ruim que ele dá com a mão e toma com a outra. Deus não, o que Deus dá é permanente. Deus fala: filho, eu te entreguei e é seu. Além de eu te entregar, o que eu te dei, eu vou proteger para que ele não toque, não, sabe, é permanente, é aquilo que Deus te dá para longos dias. Ou seja, irmãos, Deus honra aquele que vive em retidão, aquele que busca, aquele que ama, aquele que, sabe, anseia por conhecer e vive uma vida sábia. Vocês estão entendendo isso, igreja? Eu sonho aqui com um povo abençoado, que eu quero ter empresário, que eu quero eu quero poder chegar e falar assim: meu irmão, né? Você está, abençoadíssimo. Para isso eu preciso que vocês entendam isso. Viver em sabedoria, agir em sabedoria. Deus honra, irmão. Deus honra mesmo, sem dó. Deus não é como um homem que é mão, né, fechada, não. Deus, quando ele decide abrir os céus e falar assim: não, eu vou derramar ricas bênçãos sobre a vida. Vamos ler o 22, vamos ler até o 26, vamos lá, para nós. Eu tenho mais 15 minutos. O Senhor olha isso, irmão. Meu Jesus. Olha o que a palavra está dizendo. A sabedoria está dizendo assim, olha aqui o versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes das suas obras. A sabedoria dizendo que Deus, o Senhor, me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então, antes das suas obras, antes de criar o mundo, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismo, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentados, antes dos outeiros eu fui gerada, ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem os princípios do pó do mundo. Olha isso, irmãos. A sabedoria existiu, foi criada antes da criação. Muitos entendem essa linguagem apontando para Cristo Jesus, né? Que é a sabedoria de Deus. João 1, do 1 ao 3, fala que Cristo estava no princípio, né? Todas as coisas foram criadas por eles, né? Colossenses 1,16 fala que todas as coisas foram feitas por eles. 1 Coríntios 1,24, a Bíblia fala que Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Por isso que muitos falam, quando a Bíblia fala em Provérbios de que sabedoria, está falando de Jesus. Sim, ele é o princípio da sabedoria, ele é a plena sabedoria. Mas Jesus não foi criado, Jesus sempre existiu, então não cabe teologicamente em Cristo Jesus. Aqui a própria sabedoria dizendo: eu fui criada, eu fui gerada antes da fundação do mundo. Então, olha que interessante isso. Aquele que criou todas as coisas, aquele que formou tudo, usou sabedoria para fazer. Aí a gente quer comprar, vender, quer viver, quer escolher, quer fazer, sem sabedoria.
O Deus eterno, Criador do universo, usou a sabedoria para criar as coisas. E a gente, pecador, falho, tudo bagunçado, quer fazer as coisas sem sabedoria, irmãos. Aí eu te pergunto, vai dar certo isso? Olha aqui. Vamos ler o 27 ao 31, para nós caminhar para o final. Quando ele preparava, olha só, Deus, imagina o Deus Criador. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Ou seja, quando Deus foi formar os céus, a sabedoria estava com ele. Deus usou da sabedoria para formar os céus. Quando traçava os horizontes sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes dos abismos, quando fixava ao mar os seus limites, olha isso. Deus usou da sabedoria para fixar o mar. Mar, você vem até aqui, daqui para cá você não passa. Para que as águas não ultrapassassem a sua ordem. Quando estabeleci os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazeres com os filhos dos homens. A sabedoria participou, irmão, da ordem da criação. Tudo no universo revela a sabedoria de Deus, revela a inteligência e o propósito de Deus. Por isso que Paulo fala que o Deus eterno, ele se revela na natureza. Quando você olha para a criação, você não tem como você negar Deus, irmãos, porque é tão perfeito, é tão, cada detalhezinho, cada minúcia, cada coisinha pequenininha assim, que você vê que como vem, não vou nem falar. Você já imaginou? Você já parou e refletiu? Olha a chuva caindo, olha que coisa linda. Chuva cai, rega as plantas, rega tudo, né? Deus põe o limite, não cai igual dilúvio, para inundar e matar todo mundo. Eu falando aqui com a minha boca, você ouvindo com o seu ouvido, chegando-me com seus olhos, né? A irmã ali, ó, gerando um pequeno, inclusive nasceu o nosso pequeno também, filho do Júnior. A irmã gerando uma criança em seu ventre, irmãos. Como explicar um negócio desse? Não é a perfeição e a inteligência de Deus? Deus falou assim, eu vou pôr o limite, 9 meses. Se passar de 9 meses, essa criança passa de 9 meses na barriga da mãe, o que acontece? Morre, né? Se nasce antes, nasce prematuro, né? Ou seja, Deus estabeleceu até um limite para uma criança ser gerada, 9 meses. Eu falo assim, em 9 meses ela fica perfeita para nascer. Ah, é coisa de Deus mesmo, irmãos. Tem como isso? Aí vem algo de Deus para você. Se o Deus que organizou o universo, o Deus que teve, sabe, o poder para organizar o universo, aí vai uma pergunta: será que Ele não tem poder para organizar a sua vida? Será que Ele não tem poder para mudar a situação e sabe fazer tudo novo? Aí eu volto lá no começo. Não é que Deus não faz mais, não é que Deus não fala mais, é que muitos já não ouvem, é que muitos já não crê, muitos não têm fé. Então deixa, meu querido, Deus fazer. Salmo 19, verso 1, a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus. Quando você olha para o céu já está manifestando a glória de Deus. Vamos do 32, vamos 32, 33. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os
os meus caminhos. Ouve a correção e ser sábio. Não a rejeites. Aqui está o segredo. Mais uma vez eu digo. A felicidade, irmãos, está em obedecer. Ouve-me. Mais uma vez o texto diz, ouve-me, pois filhos. Porque bem-aventurados serão os que me guardarem os meus caminhos. Ouve a correção e não a rejeites. Sê sábio. Tem gente que não gosta. O pastor puxa a orelha, o pastor antes puxa a orelha. Quando alguém vem aqui puxa a orelha e fala, não gostei dessa palavra. Sábio é aquele que ouve a correção e não rejeita. Amém? 34 diz assim, bem-aventurado o homem que me ouve, me dá ouvidos, esperando as minhas portas cada dia, esperando junto à minha entrada. Quem persevera, irmãos, ouvindo a Deus, vive uma vida abençoada. Quem persevera ouvindo a Deus, preste atenção nisso. Quem persevera, o segredo está também em perseverar. Como há uns tempos atrás eu preguei a bênção da permanência, a bênção da perseverança, a bênção de continuar. Muitos não alcançam a bênção porque param no meio do caminho. Quando a bênção está chegando, ou quando você está... É tão interessante que a Bíblia fala que quando nós decidimos obedecer em Deuteronômio 28, a Bíblia diz que as bênçãos correm atrás de nós. Tem muita gente correndo atrás da bênção, mas é só você obedecer. Aí você não precisa nem correr. Aí a Bíblia diz que a bênção correrá atrás de nós e nos alcançarão. Então, quem persevera ouvindo a Deus, uma vida de santidade, vai ser abençoado. Isso é promessa de Deus. Vamos ler o 35. É o 35 somente. Porque o que me acha, achará vida. E alcançará o favor do Senhor. Está vendo? Encontrar a verdadeira sabedoria, irmãos, é encontrar vida. Quem me acha, a vida alcança. Porque o que me acha, acha a vida. E alcançará o favor do Senhor. Estava perdendo esse detalhinho. Quem procura ser sábio, acha vida e alcança o favor do Senhor. Sabe o que é isso? Quando uma pessoa é sábia, é justa, vive em santidade, busca a Deus. Por isso que muitos não entendem. Aí o que ele vai fazer? Vamos dar um exemplo lá. Dá um concurso aí de uma vaga. Um emprego top. Que emprego que você quer ser concursado, irmão. Imagina só. Aí tem lá uma vaga para 10 mil pessoas. Aí a Bíblia diz que quem busca, quem procura a Deus, acha vida e alcança o favor do Senhor. Não precisa Deus fazer trapaça nenhuma, não. Ele não vai, fazer trapaça. Deus não mexe, não faz isso. Mas Deus nos garante as melhores posições, os melhores lugares, as melhores coisas dessa terra. Por quê? Porque alcançamos o favor de Deus. É Deus indo falando, não, meu filho, você merece, eu vou te abençoar, eu vou te dar algo muito lindo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quanto mais próximo de Cristo você está, irmãos, mais você experimenta as bênçãos dele na sua vida. Perceba só, cada vez que você se aproxima mais de Cristo, sua vida vai sendo mudada cada vez mais. Você vai recebendo bênçãos e coisas que você fala, meu Deus, tem hora que eu olho e falo assim, Jesus, eu nem mereço tudo que o Senhor me dá.
não mereço. Mas Deus é bom demais. Versículo 36 e a gente encerra. Mas, olha isso, ao contraste, ao contrário. Mas o que peca contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem, amam a morte. Rejeitar a sabedoria, irmãos, você está escolhendo um caminho de destruição. O texto diz, mas quem peca contra mim, contra a sabedoria, o que faz? Violenta a sua própria alma. Alma, muitos entendem a alma como a sede do sentimento. Uma pessoa que não busca sabedoria, a sua alma é aflita. É uma pessoa triste, uma pessoa ansiosa, é uma pessoa depressiva, é uma pessoa amargurada. Por quê? Porque uma pessoa sábia, irmãos, Deus coloca a luz na mente dessa pessoa. E ela não se desespera, por quê? Porque ela entende o trabalhar de Deus na vida dela. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, independente do que for, meu irmão. Se você ama a Deus, está reto nos seus caminhos, confia no Senhor. Quem tem esse conhecimento, quem vive nesse propósito, sabe o que ele faz? Ele descansa em Deus. Tem hora que o desespero pode até bater. Um dia eu cheguei desesperado, até a esposa, parei e falei, Vanessa, isso. E aí até comecei a chorar. Mas no mesmo momento, irmãos, eu lembrei que eu sirvo um Deus que tem o poder de mudar todas as situações. Aí naquela mesma hora a lágrima caindo, eu abri um sorriso e o meu coração, sabe, se tranquilizou. E o que aconteceu no final? Deus proveu naquela causa, irmão. Deus moveu naquela situação. Ele resolveu aquele problema sem eu precisar fazer nada. Eu falei, você entende isso? Confia no Senhor, descansa sua alma, faz igual o salmista. Porque te abate minha alma dentro de mim? Espera no Senhor, porque ainda você o louvará. Deus, olha, eu encerro dizendo, Deus, Ele não conduz ninguém à morte. Deus quer nos conduzir à vida, irmãos. Mas é a nossa própria rejeição. Porque muitos estão morrendo. Rejeitam a sabedoria. Rejeitam o caminho que produz uma vida abençoada. Amém? Coloque sobre os seus pés, eu vou encerrar. Faça um compromisso com você mesmo. Um propósito com você mesmo. Dedique tempo à palavra de Deus. Muitos de nós passam horas e horas no WhatsApp, Facebook, e tantas outras coisas. E a gente cansa de falar isso. Mas não dedica um minuto para aprender. Seja sábio. Em nome de Jesus Cristo, eu estou pregando isso aqui porque eu quero que vocês sejam um povo sábio. Que hora, irmã Marlene, que eu prego aqui, eu falo, Deus, aí eu vejo algumas coisas, algumas ações, alguns comentários. Eu olho e falo assim, meu Deus do céu, como é que esse povo não tem maturidade? É cristão bebê, é que nem Paulo fala, tem que dar leitina, não pode dar um mocotó, porque senão vai passar mal. Seja sábio em nome de Jesus Cristo.
A palavra de domingo falou muito sobre isso, sobre viver o hoje. Sabe, ter essa consciência, irmãos. Tem coisa destruindo muitas vidas que não era necessário, tá? É você que coloca, é você que dificulta a sua vida. É você que faz as coisas ficar complicadas. Tira essas coisas, joga fora. Querido, aquilo que não te leva para cima, não vale a pena permanecer na sua vida. Não vale a pena você perder tempo. A vida é curta. Tem gente que não quer ter paz, parece, quer procurar problema o tempo todo. Deixa essas coisas de lado, viva em paz. Seja sábio, em nome de Jesus, amém?